o Sebrae Goiás será responsável por mapear pontos fortes, fracos, por também fraquezas e oportunidades na atração ou no fomento do ecossistema de inovação em Goiás. A instituição venceu o processo seletivo organizado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para Educação, Ciência e Cultura. Aí já estamos falando da Unesco. E para a gente conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o que é esse ecossistema de inovação, recebemos a partir de agora o analista da Unidade de Relacionamento do Sebrae Goiás, Atos Vinícius. Seja muito bem-vindo, Xará. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem. Prazer é meu estar aqui com vocês, poder esclarecer e levar informações à nossa sociedade sobre esse importantíssimo trabalho, que no fim das contas vai beneficiar a todos, né? A gente espera que esse seja o resultado prático desse trabalho que a gente vai desenvolver. Atos, para a gente entender e para quem está nos acompanhando poder observar e poder se situar, o que exatamente significa e o que o Sebrae e o governo do estado de Goiás quer dizer com ecossistema de inovação? Bom, Vinícius, para o pessoal entender um pouco melhor, vamos fazer aqui uma metáfora, né? A gente sempre, desde criança, você estava falando das ODS mais cedo, vamos lembrar aqui do ecossistema biológico, né? Do ecossistema dos recursos naturais que existem nas regiões. Para que um ecossistema natural ele sobreviva adequadamente, é preciso que haja ali um equilíbrio, né? Então, a gente tem fatores como o clima, a gente tem fatores relacionados à existência ou não de água, um solo fértil para que os vegetais, enfim, para que a parte verde possa florescer, possa adequadamente crescer, para que os herbívoros consumam, para que depois os carnívoros tenham um espaço de alimento, enfim, árvores, sombra, lugar para reprodução, para alimentação, para descanso. Esse equilíbrio associado ao clima, a outros fatores, né, relacionados à vida, que trazem o processo de sustentação, de sustentabilidade para aquele ambiente, para aquele ecossistema. Qualquer falha nesse ecossistema, você tem uma ameaça muito grande à existência da vida naquele lugar. Quando a gente fala de negócios, né, Xará, assim, de certa forma, o processo ele é análogo, né? Então, assim, a gente tem um processo muito parecido. Então, se no local, se no território onde as empresas estão instaladas, você tem uma boa ideia, de repente, para desenvolver um projeto de inovação, mas você não tem capital humano, ou seja, não tem pessoas ali com habilidades específicas para trabalhar naquele negócio, ou não há um ambiente favorável para aquele empreendimento se instalar ali, ou seja, o processo da legislação, né, os incentivos para aquele negócio se instalar, para que as empresas possam surgir, ou também não haja, digamos assim, uma infraestrutura tecnológica de laboratórios, de prestadores de serviços adequados, provavelmente aquele negócio ele vai ter muito mais dificuldades do que em locais em que essa estrutura, digamos assim, exista, né? Ou seja, é preciso que haja uma sinergia, é preciso que haja uma complementariedade das instituições, do poder público, né? Do interesse privado também no processo do empreendedorismo, principalmente da inovação, para que, assim como esse exemplo que eu citei aqui, né, dos fatores climáticos, né, do ecossistema biológico, a gente tenha também um ecossistema saudável para que mais e melhores negócios inovadores possam surgir. Atos, e como eu defino e como eu mensuro esse equilíbrio no estado de Goiás, né? Como é que a gente pode ter elementos para quem está nos acompanhando, que pode entender que há um ecossistema favorável à inovação? Legal, excelente pergunta, porque eu costumo dizer que para quem, por exemplo, para quem trabalha no ambiente do empreendedorismo, talvez você saber exatamente o que o Sebrae faz, o que uma outra instituição do Sistema S faz, como e quando ele pode contar com o governo, que nível de apoio ele tem dentro de uma universidade, será que é aberto para quem não faz parte daquele, digamos ali, da comunidade acadêmica, entre alunos e professores, eu posso ou não posso usar infraestrutura laboratorial da universidade ou não, existe ambiente favorável, tem incentivos para eu me instalar naquele lugar,
Para quem já atua no ambiente, isso talvez seja um pouco mais simples de compreender, mas para quem não é muito confuso, né, Vinícius? Então, assim, é difícil para a gente conseguir fazer com que o empreendedor, além de ter que literalmente matar um leão por dia, ou vários, né? Coitado do leão, né? Vamos deixar o leão para lá, né? Diversos monstros aí, como a própria burocracia, a dificuldade de se instalar, de começar, de conquistar clientes, ainda lidar com a dificuldade que é esse processo das informações. Então, um ecossistema ele exige, quando você percebe que uma quantidade de negócios, enfim, que aquele território ele está se destacando, porque negócios inovadores têm surgido e têm feito cada vez mais parte do dia a dia daquela sociedade, não só das pessoas que militam em relação ao tema do empreendedorismo, mas os negócios inovadores eles fazem parte. Eu sempre gosto de citar exemplo de uma cidade do nosso país que é exemplo de ecossistema favorável para a inovação, que é a cidade de Florianópolis. Há uns anos atrás eu estive lá e pedi para não um aplicativo, mas pedi a um táxi comum que me levasse até a incubadora de empresas, né, do determinado local. Só citei o nome da incubadora e da instituição. A pessoa, pois não, passou o cinto de segurança e me levou. Ou seja, isso é um indicador de que o empreendedorismo, a geração de negócios, ela faz parte do dia a dia da sociedade em si, né? Então, não é desmerecendo ou supervalorizando o trabalho do taxista, mas geralmente essas iniciativas elas ficam um pouco distantes das pessoas que não trabalham nesse ambiente. Então é importante a gente conseguir, né, enquanto SEBRAE, enquanto governo do estado, desenvolver uma boa política pública. E aí quando eu cito política pública é no sentido de uma ação efetiva que beneficie um coletivo de pessoas. E até nesse exemplo, você fala de Florianópolis, nós podemos citar a região metropolitana de Goiânia, né? A gente vê incubadoras na UFG, em algumas universidades, algumas instituições do ensino superior. E cidades do interior, cidades que não estão em grandes conglomerados, né? Não estão em grandes populações, não são regiões metropolitanas. No caso, as cidades aqui do interior do estado, existe um mínimo para que uma cidade... e aí eu vou exagerar muito agora, tá? Que uma cidade do porte de Anhanguera, que tem lá do alto dos seus 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, como é que ela pode se tornar um polo e transformar e ser um ecossistema de inovação? Olha, talvez mais do que identificar, né, nesses espaços, a gente conseguir construir pontes para que eles cheguem lá, né? Ou como eles se associam a outros territórios a outros municípios mais polo, digamos assim, para que eles justamente atuem nas lacunas que esses espaços deixam. Então, talvez mais do que a gente fazer aqueles processos de visitar um espaço mais maduro e tentar identificar o que eles têm de positivo, é também a gente tentar pensar em construir nossa própria identidade, né, Vinícius? Então, o que a gente precisa fazer é ir para esses territórios, mapear nossas potencialidades, ou seja, eu preciso ver o que de negócios já acontecem ali, eu preciso ver quais são os tipos de registro de empresas que mais contribuem para o PIB daquela localidade e fortalecer para que essa potencialidade ela se discorra, né? Num mundo competitivo como o nosso, é praticamente impossível a gente ser bom em tudo. Então, dizer aquilo que a gente vai fazer é tão importante quanto dizer o que a gente não vai fazer. Então, o que a gente quer identificar nessas regiões, por enquanto, é uma fotografia mais ampla, né? Nós vamos fazer uma fotografia mais ampla, focadas nos municípios polo, segundo a delimitação geográfica das regiões do Instituto Mauro Borges, aqui do nosso estado, que são 10 regiões. Então, nós vamos para os municípios principais, para a partir dali a gente irradiar um processo de um plano de trabalho, um processo de ação que vá beneficiar aqueles territórios de maneira ampla. Porque, de certa forma, os municípios polo, aqueles que têm uma quantidade, um adensamento populacional maior, já é um sinal de que existe há uma latência maior em relação a pessoas que estudam, pessoas que trabalham. Então, se pessoas moram ali, é porque provavelmente algo acontece naquela região. E aí, Atos,
aproveitando muito mais da sua experiência do que propriamente deste plano já executado e identificado, né? No começo, na apresentação do tema, eu citei a questão de pontos fortes, pontos fracos, fraquezas, oportunidades. Olhando pela relação entre oportunidades e fraquezas, o que o Estado de Goiás hoje, na sua experiência, identifica como fraqueza, não o governo, porque eles estão contratando o SEBRAE para identificar isso, né? Para ter a constatação desses itens. Mas o que na sua experiência hoje nos aponta como oportunidade e como fraqueza no cenário da inovação em Goiás? Bom, o Goiás hoje é referência na pesquisa e no desenvolvimento de projetos em inteligência artificial, inclusive com o primeiro curso de graduação na área aqui na nossa Universidade Federal de Goiás. Há também um esforço crescente que a gente vem notando de uma reestruturação, um reposicionamento da Universidade Estadual de Goiás, né, e o governo, enfim, tem uma capilaridade interessante com a UEG e também com as redes do ITEGO, né, dos Institutos de Tecnologia do Estado. Além disso, Goiás também é muito forte, muito reconhecido pela sua estrutura do agro, e recentemente instalou ali a primeira rede 5G do país em Rio Verde, e com um centro de referência também lá para a agricultura exponencial. Né? Também há alguns projetos que a gente vê sendo bem trabalhados para Anápolis, para aproveitamento de toda a estrutura multimodal e logística de potencial que há ali, considerando também a própria estrutura de fármacos, né? Goiás também é muito forte na exportação de alguns produtos primários, como carne, como soja. Enfim, acho que a gente aproveitar essa nossa identidade do agro e inserir um processo de inovação. Talvez nos falte um pouco, Vinícius, um fortalecimento ali de uma cultura, digamos, de propriedade intelectual, de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, assim, a gente tem um processo de patenteamento, de criação de novos produtos, né, inéditos, que requerem, digamos assim, uma consulta e uma propensão a registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e NPI, mas só que ainda é necessário para a gente, talvez, uma estrutura e uma infraestrutura tecnológica, talvez um pouco mais robusta, sob o ponto de vista de laboratórios, e que eles sejam abertos, né, que eles sejam acessíveis para que os pequenos negócios possam consumi-lo de maneira mais natural. Talvez também um pouco de cultura, viu, Vinícius? Assim, talvez o processo cultural para a gente, de que, por mais que a gente perceba que que qualquer empreendedor, independente do porte, se você perguntar se a inovação é algo importante, todos dirão que sim, mas ainda há alguns mitos, talvez, na cabeça de alguns empreendedores, de que isso requer um investimento alto, de que isso talvez seja muito ligado ao processo tecnológico, ou que seja só específico de grandes negócios, ou daquele famoso gênio, né? Daquele mito, daquele empreendedor, estilo Steve Jobs, e na verdade não é isso. E até em cima desse ponto, Atos, até para a gente já ir encerrando, no domingo, a gente tem uma coluna aqui no nosso site, no nosso portal, no sagresonline.com.br, Sagres em Off. E a gente traz as notícias dos bastidores, né, do mundo da política local e nacional. E o Samuel Straiotto, neste domingo, trouxe na nossa coluna um tema relacionado ao volume de postos de trabalho que foram criados pela Secretaria da Retomadas. Pouco mais de 30 mil empregos foram criados. Só que menos de 30% dessas vagas foram ocupadas por falta de mão de obra. Dentro desse ecossistema, a fraqueza, uma das fraquezas eu também posso considerar, a partir dessa constatação, dessa informação trazida no nosso portal, de que a falta de mão de obra qualificada também pode ser um ponto fraco e uma fraqueza dentro do nosso atual ecossistema? Com certeza, Vinícius. É um indicador que provavelmente deve aparecer, né? Até porque a gente ainda vê, por mais que tenha crescido, né, a quantidade de oferta de cursos de graduação, de pós-graduação, mas isso ainda digamos assim, base de poucas pessoas da nossa sociedade, infelizmente. Então, aqueles negócios mais inovadores,
geralmente são intensivos em conhecimento, né? Então, eles utilizam do conhecimento como seu principal fator de competitividade. E você precisa de pessoas talentosas, com conhecimento técnico, com habilidades também, que as pessoas hoje chamam de soft skills, né? Com algumas habilidades pessoais bem desenvolvidas para poder absorver bem e atuar bem naquele desafio. Então, com certeza, isso deve ser uma das coisas que aparece. Então, assim, eu não posso afirmar ainda, mas certamente, se eu pudesse apostar, eu diria que sim, que isso deve aparecer como uma das fraquezas e itens que a gente tem que investir seriamente. É só a gente olhar, né, pela grande procura que as empresas de TI no nosso estado, enfim, no país, estão atrás de programadores, de desenvolvedores de software, e simplesmente é uma mão de obra extremamente escassa e, por que não dizer, eles não estão encontrando pessoas qualificadas para trabalhar nessa área. Não, nessa questão de desenvolvedor, esses dias eu vi um anúncio, Atos, que me chamou muita atenção. Uma empresa estava anunciando a contratação de desenvolvedores e a dificuldade era tão grande de encontrar que o salário era de R$25 mil por mês e para quem indicasse e o contrato fosse fechado, essa pessoa ganhava mais R$1.000 pela indicação. Tamanho é o desafio de encontrar os desenvolvedores. Então, esse é um outro cenário de fraqueza e de oportunidade para quem hoje é desenvolvedor. Tem um campo aí enorme de atuação e de oportunidade dentro do nosso estado e dentro, claramente... Sem contar, Vinícius, que muitos desses talentos têm sido absorvidos por empresas de fora do país, porque com a pandemia ela tornou bastante viável o uso de plataformas de comunicação para que as pessoas possam trabalhar em home office. Então, um talento daqui de Goiânia pode prestar serviço para uma empresa na Alemanha. Então, se nós não criarmos uma estrutura competitiva para que a gente absorva os nossos talentos, nós ainda vamos formar pessoas para prestar serviços para empresas de fora. Atos, para a gente encerrar, agora é na Vera, é de verdade. Quanto tempo leva a confecção desse projeto, até para que a gente possa meio que pré-agendar aí um novo encontro para a gente entender e conhecer um pouco desse trabalho? Excelente, Vinícius. A nossa previsão de contrato é de 120 dias, né? A gente tem aí uma folga, de repente, para caso aconteça alguma coisa, de algum aditivo de prazo ali, de uns 30 dias, mas a gente espera até o final do ano já ter isso concluído para que a gente possa começar 2022, não só com o pé direito, mas com o pé calibrado para construir pontes, digamos ali, mais assertivas em relação ao que nós, junto com o governo e outros parceiros também, que obviamente a gente quer orquestrar, a gente pode fazer para fazer melhor para a nossa sociedade e aí pensando em cada um desses territórios que a gente vai mapear. Atos, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, boa sorte aí no trabalho a todos do Sebrae e contem com a Sagres. Obrigado, foi um prazer, uma excelente tarde para a qualificada audiência aqui da TV Sagres. E que vocês, caso precisem do Sebrae, né, caso você está aí nos vendo, né, nos ouvindo, né, para você que empreende, deseja empreender, o Sebrae ele existe em função do empreendedor, né, então nós estamos aí nas principais redes sociais, né, no nosso site www.sebrae.com.br, e ele tem uma oferta grande ali de produtos e serviços para você que tem essa necessidade ou quer se capacitar. Muito obrigado, esse é o Atos Vinícius, ele que é analista da unidade de relacionamento do Sebrae Goiás, participando conosco, falando sobre este tema de inovação, e é muito importante a inovação, investir na inovação, no desenvolvimento, né, no estudo das soluções dos problemas, os problemas locais principalmente, e a partir da solução de problemas locais, eles podem ser utilizados para resolver problemas globais. Isso a gente acredita muito, eu particularmente acredito, então é importante a gente acompanhar esse tipo de movimento dentro do nosso estado e dentro também do nosso país.